Gente, na hora de comprar um medicamento, muitas pessoas ficam confusas com a variedade de nomenclaturas. Existem os medicamentos de referência, os genéricos e os similares. Quem nunca chegou na farmácia com a receita médica em mãos e recebeu a oferta de um genérico, ou mesmo ouviu a proposta de trocar o medicamento que está prescrito por outro que tem um nome diferente, mas o mesmo princípio ativo. A dúvida que mais permeia o paciente na hora da possível troca é sobre a eficácia entre eles. É importante destacar que, para serem comercializados, todos precisam ser previamente aprovados pela Anvisa. Na hora de fazer a substituição, é importante conversar com um profissional de saúde e é isso que nós vamos fazer agora. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Tarde News a presidente da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias, Sueza Oliveira, que vai nos tirar essas dúvidas sobre medicamentos de referência, genéricos e similares. Sueza, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda ao Tarde News. Muito obrigada. Eu começo te perguntando sobre o que significa dizer que um medicamento é de referência. O medicamento de referência é um medicamento inovador, é aquele que é o responsável, é a primeira apresentação a ser lançada no mercado. É um medicamento inovado, que a indústria lançou primeiro. E aí, para cada especialidade, para cada apresentação farmacêutica, nós temos um medicamento inovador. Sueza, e qual é a diferença desse medicamento para o genérico? Ótimo, O medicamento genérico é importante que saibamos que ele veio na proposta da Política Nacional de Medicamentos e ele veio exatamente para ampliar o acesso da população ao medicamento de menor custo, mas com qualidade, eficácia, segurança. Então, o medicamento genérico hoje, no Brasil, ele é crescente, as vendas, o acesso e a aceitabilidade. É importante entendermos que desvio de qualidade, falsificação de medicamentos ou desvio de estabilidade, eficácia terapêutica, isso no nosso país hoje é caso de polícia. Nós avançamos bastante, nós temos uma agência regulatória, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e nós temos, melhor ainda, profissionais preparados, que é o farmacêutico, na farmácia para te orientar acerca da troca, que a gente fala, às vezes a gente não entende muito esse mecanismo de troca de medicamentos. É importante que a população, que o telespectador entenda que é permitido por lei. Nós temos uma lei federal, que é a Lei 9787, que inclusive é a lei que instituiu o medicamento genérico no Brasil, já tem mais de 20 anos que ela permite essa troca do medicamento. Obviamente que tem que ser uma troca consciente, feita pelo farmacêutico, o medicamento prescrito pelo prescritor, que seja ele um médico, um odontólogo, dentista ou outros prescritores que nós temos. Sueza, e a composição do genérico em comparação ao medicamento de referência é exatamente a mesma ou pode ser que a pessoa tenha algum tipo de prejuízo? Nós temos critérios de fabricação. O medicamento genérico é exatamente igual. Por quê? Se ele tem a eficácia terapêutica correspondente, ele deve ter o mesmo princípio ativo, ou seja, o resultado, que é a eficácia terapêutica, ela é igual. E eu, inclusive, trouxe aqui uma embalagem do medicamento genérico, que essa embalagem ela já é bem consolidada no mercado. Essa estrutura da embalagem ela é estabelecida por lei, que é essa tarja amarela com G de genérico e com a lei 9787 estampada. Então, o medicamento genérico ele não tem uma marca própria, ele não tem investimento em embalagem, ou que seja em adjuvantes farmacotécnicos para melhorar, às vezes, o paladar, as propriedades organolépticas, que é o cheiro, o sabor. Ele é um medicamento que ele é, sim, fiel no princípio ativo, ou seja, o final, o resultado, ou seja, a eficácia terapêutica, que é o efeito desejado, é correspondente ao medicamento inovador. Sueza, e qual é a diferença do medicamento de referência, do genérico para o similar? Ótimo, Porque ao falar em genéricos,
a gente precisa trazer essa abordagem do similar, né? Porque na farmácia você chega, o consumidor, o usuário, você que está nos assistindo, você chega com uma prescrição ou você chega querendo adquirir um medicamento. Como você não é um farmacêutico, não é um profissional de saúde, não consegue identificar se é um genérico, se é um similar ou se é um inovador. Oriente-se com o seu farmacêutico. E aí é importante entender que a Anvisa, em 2003, na verdade, em 2003, ela trouxe uma resolução exatamente para unificar essas especialidades na produção farmacêutica, que são os medicamentos similares intercambiáveis. Todo medicamento tem um registro, tem um número na caixinha, né? Esse número, o primeiro número é o algarismo 1. Então, é como se fosse o RG do medicamento. Então, toda a indústria farmacêutica, a cada 5 anos, ela tem que renovar esse registro. Ou seja, ela apresenta os estudos de estabilidade, de eficácia para a Anvisa, e com essa normativa, lá em 2003, a Anvisa falou assim para a indústria: vocês, ao renovarem os registros de similares, vocês vão ter que comprovar, né, os testes de biodisponibilidade. Então, de tempos em tempos, a empresa farmacêutica precisa refazer esses testes. Precisa refazer esses testes para que ela continue com aquele medicamento no mercado. E é aí que a gente vem com os similares intercambiáveis. Mas como é que o consumidor vai saber? Nas nossas bulas hoje, é norma da Anvisa, e eu tenho aqui uma bula, né? Respeitado todo aqui, né, o nosso sigilo, mas nas bulas vem escrito, bem na parte de apresentação do medicamento, está escrito assim: medicamento similar equivalente ao medicamento de referência ou medicamento inovador. Isso aqui é uma bula de um medicamento similar. Esse dizer, ele é obrigatório pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma forma, né, é uma segurança que o consumidor tem para entender, né, porque muitas vezes, e aí eu quero inclusive justificar essa apresentação de especialidades farmacêuticas, de marcas, de embalagens, que às vezes o farmacêutico ou o balconista na farmácia, ela apresenta. Né? Desde que seja orientado por um farmacêutico, isso é permitido por lei. É permitido e é seguro para quem quiser fazer essa compra, o consumidor que chega lá na hora da compra e for oferecido para ele um produto similar ou genérico. É seguro? Vai resolver o problema dele? Isso é muito importante, né? Similares e medicamentos, similares intercambiáveis e medicamentos genéricos no Brasil, hoje nós temos a eficácia, nós temos a garantia da produção, porque se for o contrário disso, é caso de polícia. É crime. É crime, né? Então, o Brasil hoje, o estado de Goiás, de forma assim, muito particular, é o maior produtor de medicamentos genéricos no Brasil. Eu acho que essa discussão ela é muito válida para tranquilizar o consumidor, né? Nós temos hoje grandes farmácias, grandes profissionais, o investimento é alto, tanto no layout, no sentido de garantir uma segurança na dispensação daquele medicamento, no treinamento de profissionais, mas lá na indústria, né? As boas práticas de fabricação mudaram muito com o advento da Anvisa. A Anvisa foi instituída no Brasil em 1999, foi junto com o genérico. A lei do genérico e da Anvisa, elas foram publicadas no mesmo ano. Nós avançamos muito. Agora, a gente passa por uma outra vertente, que não seria mais a qualidade do medicamento, porque eu quero ressaltar, esse desvio de eficácia, de qualidade, de estabilidade, isso é crime. Hoje o nosso cuidado, ele é outro, é o uso racional correto, do medicamento, né? É o combate à automedicação, né? É o armazenamento, a guarda desse medicamento em casa, né? Evitar ficar próximo ao acesso de crianças, de pessoas de baixa cognição, né? Idosos. Então, esse é o nosso cuidado.
né? Para isso que a gente atua dentro da categoria farmacêutica, dentro do segmento de drogarias, de farmácias comunitárias, porque entendemos, né, que as nossas indústrias são fiscalizadas, inspecionadas e os medicamentos que estão nas prateleiras e são dispensados à comunidade, eles têm a segurança, né? Nós acreditamos nisso. Diferente disso, é caso de polícia. Sueza, agradeço demais suas informações, extremamente importantes para manter o bem-estar da nossa sociedade. Seja sempre bem-vinda aqui ao Tarde News. Agradeço a oportunidade. Conte sempre conosco, né, o farmacêutico a serviço da comunidade, porque a orientação no uso correto do medicamento salva vidas.